Revelado o milagroso segredo da Arca de Noé. 7 fatos transformadores sobre seu plano divino. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, o mundo vivia um tempo de grande corrupção e violência. A maldade dos homens havia subido diante de Deus, e a terra estava cheia de injustiça. Nesse cenário sombrio, Noé, um homem justo e temente a Deus, se destacava. Morando nas férteis planícies da Mesopotâmia, ele se tornara um farol de fé em meio à escuridão da idolatria e da zombaria que o cercava. Sua devoção era notória. Mesmo ao ser alvo de escárnio constante, Noé mantinha-se firme como uma rocha na tempestade. Em uma manhã ensolarada, quando o céu estava limpo e sem nuvens, a voz do Senhor ressoou através do silêncio, chamando Noé para uma missão extraordinária. Deus, em seu amor e justiça, revelou o plano divino. Construa uma arca de madeira de gofer. Ele instruía Noé a fazer uma arca colossal, um refúgio para ele, sua família e para 2 de cada espécie de animal da terra. O coração de Noé pulsou com a urgência da tarefa. Era uma obra monumental, que exigiria não apenas sua obediência, mas uma fé inabalável diante de um mundo que estava prestes a enfrentar um julgamento divino. Por que construir um barco tão grande? O sol brilha e a chuva é apenas uma lenda, gritavam seus vizinhos em risadas escarnecedoras. Mas Noé, com determinação e uma fé ardente, ignorou suas provocações. Diariamente, ele trabalhava como um artesão, medindo, cortando e juntando as madeiras, enquanto ensinava seus filhos sobre o temor do Senhor e a importância de obedecer a sua palavra. Ele sabia que cada martelada era um passo mais perto da salvação, não apenas para sua família, mas para toda a criação que Deus queria preservar. A construção da arca era um testemunho do compromisso de Noé com Deus. No entanto, à medida que os dias se transformavam em meses, dúvidas começaram a flutuar em sua mente. E se ele estivesse enganado? Mas, assim como as madeixas do sol aqueciam sua pele, as promessas do Senhor aqueciam seu coração e dissipavam o frio da incerteza. Com a maldade ao seu redor, sua vida era um farol de esperança, uma luz nas trevas da desobediência humana. Finalmente, após longos anos de trabalho, a arca estava pronta e os animais começaram a chegar. Os vizinhos que antes zombavam, agora observavam com terror, enquanto os animais marchavam em direções que pareciam guiadas por uma força sobrenatural. E então, como um sinal do céu, nuvens escuras começaram a pairar no horizonte. O pavor atingia o coração daqueles que não haviam acreditado, mas Noé sentiu uma calma sem igual. Ele sabia que o tempo de esperar era quase findo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações, através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a realidade do plano soberano de Deus se aproximava rapidamente. E Noé, no auge de sua obediência, não pôde deixar de se perguntar: a salvação virá a tempo? No clamor do tempo, a arca construída com tanta fé e amor seria o refúgio divino, e um novo capítulo da criação estava prestes a ser revelado. O mistério da vontade de Deus pairava no ar, aguardando o momento perfeito de desvelar a plenitude de seus planos. Enquanto as gotas iniciais da chuva pingavam do céu açoitador, o coração de Noé pulsava com um misto de expectativa e temor.
Olhando para a arca, ele se lembrava da promessa feita pelo Senhor, que o havia escolhido dentre tantos. Seu espírito ansiava entender a grandeza do plano que se desdobrava diante dele. Era um momento que ninguém tinha testemunhado antes. A terra estava prestes a ser purificada, mas no lugar daquela devastação, haveria um novo começo para a criação. Os ventos começaram a soprar com força, e uma tempestade nunca antes vista se formou no horizonte. Com o céu escurecendo, as risadas e zombarias dos vizinhos deram lugar ao desespero. Aqueles que uma vez riram de Noé, agora sentiam o peso do medo. A fé cega que os levara a ignorar as advertências estava prestes a se transformar em desespero. As palavras de Deus ecoavam na mente de Noé. Estabelecerei a minha aliança contigo. Gênesis 6:18. Ele soube, no fundo de sua alma, que a promessa de Deus se cumpriria como sempre se cumprira. Chuva e vento se tornaram uma sinfonia de juízo, enquanto Noé e sua família se preparavam para o que viria a seguir. Entrai na arca, ordenou ele a sua esposa e filhos. A eles, a ordem não era apenas uma questão de segurança, mas uma obediência à vontade divina. O Senhor, em sua soberania, havia estabelecido o refúgio, e a arca agora se tornava um símbolo de esperança e redenção. À medida que Noé ajudava os animais a entrar, uma calma sobrenatural envolveu o ambiente. Sua mente se elevava em oração e gratidão. Ele pôde reconhecer que, mesmo em meio à destruição que se formava, o Senhor estava com ele. Seja feita a tua vontade, ele murmurou, enquanto o último par de criaturas cruzava a entrada da arca. A porta, protetora e sagrada, se fechou, com um som ecoante que parecia selar o destino da humanidade. Então a torrente de águas irrompeu do céu e da terra, inundando a terra. O pânico e a confusão entre os habitantes não detrataram a paz que habitava Noé. Ele olhava pela janela da arca, testemunhando a destruição do mundo velho, e sua coragem se firmava em seu interior. Era como se, em meio ao caos, ele visse a mão de Deus erguendo-se para descartar o mal e oferecer uma nova oportunidade de vida. Noé se lembrava dos dias e noites passados construindo a arca. Cada golpe de martelo, cada prego, era uma expressão de sua fé. É um novo começo, ele sussurrou para sua família, abraçando-os com um calor que transcendia o frio aterrador do que estava acontecendo lá fora. E de nós, Deus fará surgir um novo povo. A esperança ressoava no coração de Noé e coabitava com o peso de sua responsabilidade. Os dias se transformaram em semanas, e Noé começou a ponderar sobre o propósito de Deus em cada detalhe daquele plano. Era mais do que a salvação de sua família. A arca representava a soberania e a misericórdia divina. Uma maneira de mostrar que, mesmo em juízo, havia um espaço para a redenção. E à medida que a necessidade de esperar se estabelecia, Noé contemplava o que o Senhor tinha reservado para além do arco-íris. Ele não sabia que dentro de sua alma havia um chamado maior, um pacto que mudaria a história da humanidade. Assim, entre as águas que delineavam um novo caminho, Noé se preparava para o que estava por vir, sem saber que os dias dentro da arca não eram os últimos, mas o prenúncio de uma nova aliança divina com toda a terra. A esperança estava prestes a ser revelada, e Noé deveria se recordar de que as promessas de Deus nunca falham, mesmo quando o futuro parece sombrio. A arca flutuava serena, mas um novo mistério aguardava, pois a verdadeira força do plano soberano de Deus ainda precisava ser desvendada. O que seria a nova criação após as águas? O que Deus havia reservado para aqueles que permaneceram fiéis em meio ao juízo? As respostas pairavam na profundidade das águas, esperando para emergir na plenitude do tempo.
Enquanto a arca balançava suavemente nas crestas das ondas tumultuosas, um silêncio incomum tomava conta do interior. A família de Noé, unida pela fé e pelo amor, sentia a presença do Altíssimo como uma brisa suave em meio à tempestade. A cada dia que passava, as águas cobriam mais e mais a terra, e a lembrança dos gritos e do desespero dos que haviam rejeitado a advertência de Deus se tornava uma sombra distante, porém presente nos corações de Noé e seus filhos. "O Senhor se lembrou de nós", murmurou Sem, rompendo o silêncio que pesava como um manto em cima deles. Não é apenas a salvação de nossas vidas, mas o cumprimento de sua palavra. Ele nos preserva. As palavras de Sem trouxeram um sentimento renovado de esperança entre eles, um testemunho do Espírito que habitava em Noé. As águas tornaram-se a única realidade, e Noé passava seus dias em oração, desejando entender como aquele juízo se transformaria em misericórdia. As criaturas que habitavam a arca, em sua diversidade, também pareciam perceber que estavam guardadas naquele espaço sagrado. Ele lembrava-se de como cada par de animais havia entrado, obedecendo a um chamado que transcendia a compreensão. As palavras de Deus, de que enviaria um dilúvio para purificar a terra, lhe funcionavam como um eco constante em sua mente. "Eis que farei uma aliança convosco." Gênesis 9:9. Uma noite, enquanto o luar refletia nas águas calmas, Noé se levantou e caminhou até a janela da arca. Ele olhou para o horizonte infinito das águas, imiscuindo-se em um misto de nostalgia e expectativa. "Senhor, qual é o propósito desta purificação?" implorou em seu coração. "Como sairão os novos dias de sua criação amada?" Subitamente, uma visão começou a emergir em sua mente. Ele viu a terra, verdejante e cheia de vida. Viu o arco-íris após a chuva, como um tratado eterno de paz entre Deus e a humanidade. Seu espírito se elevou em adoração ao perceber que a nova criação que estava prestes a surgir não era apenas uma restauração física, mas um renascimento espiritual. Ele se lembrou das promessas de Deus a Abraão, de que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Conforme o 8º dia de chuva incessante se aproximava, um sentimento de urgência crescia em seu coração. Noé sentiu que uma revelação não apenas de consolo, mas também de responsabilidade divina se aproximava. Nessa nova criação, ele e sua família teriam um papel significativo, seriam testemunhas da graça e do amor que o Senhor desejava derramar sobre o mundo. O coração de Noé ardia com a alegria e a gravidade desse chamado. E assim, ao final do 4º dia, enquanto nuvens pesadas ainda encobriam o céu, Noé recebeu um novo sopro de esperança. Deus prometera que nunca mais a água se tornará um dilúvio para consumir toda a carne. Gênesis 9:15. Essa era uma aliança de transformação, uma promessa não apenas de preservação, mas de renovação. Como se a própria arca estivesse respondendo à expectativa de seu coração, um leve tremor percorreu a estrutura, sinalizando mudanças que estavam por vir. Noé sentia que, mesmo em meio a períodos de incerteza, a luz de um novo começo brilhava através do juízo. A cada batida do seu coração, a expectativa aumentava. O que mais Deus poderia estar planejando para aqueles que permaneceram firmes na fé? As águas continuavam a subir, mas bem no fundo de sua alma, Noé sabia que as promessas de Deus não falhariam. A verdadeira compreensão do plano soberano de Deus ainda estava por ser revelada, e uma nova aliança com a humanidade estava prestes a emergir, mudando o curso da história para sempre. No 41º dia de chuva, o constante som da torrente parecia um lamento distante e solene, ecoando nos corações de todos a bordo da arca. A atmosfera estava carregada de expectativa e um sutil temor reverente.
Noé, em sua oração, buscava entender a profundidade do que estava prestes a ser revelado. O céu estava carregado de nuvens escuras, refletindo o peso da responsabilidade que se aproximava, e ele ansiava por uma resposta divina. Naquela noite, enquanto as ondas curvas empurravam a arca, Noé teve um sonho profundo. Acordou sobressaltado, com um arrepio percorrendo a espinha. Ele viu uma terra que florescia, havendo uma abundância sem igual. Esse lugar, que aparecia em sua visão, era uma terra prometida, repleta de novas colheitas e comunidades que reverenciavam a Deus. Mas com a visão, vinham figuras sombrias que pareciam se aproximar com intenções nebulosas. A combinação de luz e trevas fez seu coração temer, pois sabia que a escolha da humanidade se destinava à restauração ou à queda. Senhor, exclamou Noé, quando a luz da alvorada começou a romper a escuridão, dá-me entendimento sobre esta visão. O que queres que eu faça ao retornarmos? Com cada batida de seu coração, uma percepção clara começou a emergir de sua confusão. Ele compreendeu que a nova criação não era apenas acerca do novo solo, mas também do novo povo escolhido. Era um chamado à ação, um convite ao arrependimento e à correção dos caminhos que outrora levaram ao juízo de Deus. A manhã trouxe consigo uma calmaria inusitada. As águas ainda cobriam a terra, mas uma nova serenidade se fez sentir entre os que estavam dentro da arca. Noé se dirigiu a seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e compartilhou com eles a visão que recebera. Irmãos, disse Noé com fervor, o Senhor nos está preparando para algo grandioso. Ele deseja que voltemos com um testemunho, com a instrução da sua lei e do amor que ele está regendo sobre nós. Somos chamados a ser luz em meio à treva, a levar vida ao que estava morto. Os filhos ouviram atentamente, e uma chama de determinação acendeu-se em seus corações. Assim como as sementes da colheita se encontram no solo ainda umedecido, nós também levaremos a mensagem das promessas e das alianças que Deus fez conosco, declarou Sem, inspirado pelo Pai. Cã e Jafé também se uniram na resolução de se tornarem mensageiros da transformação divina. À medida que o dia se desenrolava, Noé se lembrou da promessa que o Senhor tinha feito a respeito da nova aliança. Um compromisso que transcenderia sua própria família. A realidade é que toda a criação espera ansiosamente por essa manifestação. Pensou consigo mesmo, seu espírito vibrando com a sabedoria antiga que penetra e ilumina o coração. Então, Noé viu ao longe uma leve mudança na superfície das águas, uma movimentação distinta que não estava ali antes. Olhando mais de perto, percebeu algo que flutuava além da arca. Um galho seco, com folhas frescas brotando, o sinal de um renascimento. Sabendo que o Senhor ainda estava em ação, seu coração pulsou com a expectativa. Este novo começo era a obra de Deus, a confirmação de que as promessas se cumpririam. Prepara-te, minha família, exclamou Noé, sua voz ressoando na arca. O propósito de Deus está prestes a se manifestar de maneira surpreendente. O que vem a seguir mudará tudo. Teremos uma nova vida e um novo pacto, algo glorioso. E enquanto a arca cravava sua presença nas águas que contemplavam a abóbada celeste, a expectativa e o mistério sobre o futuro do povo de Deus cresciam. O grande plano de redenção de Deus, que a arca havia protegido, estava prestes a se revelar, mostrando que nunca se trata apenas de juízo, mas de graça e renovação. O plano soberano de Deus se avizinhava, preparando-se para dar luz à esperança que havia sido semeada desde a fundação do mundo. O que mais, Senhor, revelarás ao teu servo? Murmurou Noé em adoração, esperando ansiosamente o cumprimento da divina promessa.
No 42º dia após o dilúvio, a arca balançava suavemente nas águas ainda agitadas, enquanto a luz do sol começava a penetrar as nuvens, que antes eram densas e sombrias. Noé olhava pela janela da arca e seu coração pulsava com a expectativa de revelação. Neste dia, o Senhor tinha um propósito ainda maior a realizar, e a visão que tinha se ampliava dentro de sua alma, transformando-se em uma certeza de esperança. Enquanto os filhos de Noé se reuniam ao seu redor, ele sentiu a necessidade de preparar seus corações para o que estava por vir. Filhos, em breve a porta da arca se abrirá e vocês verão a nova criação que o Senhor está prestes a revelar. Lembrem-se do que está por vir. Uma nova aliança se irá estabelecer e teremos a responsabilidade de ensiná-la aos que nascerão de nós. A tensão na arca crescia, não apenas pela expectativa do que estava por vir, mas também pelo peso do que deveria ser feito. A criação, agora mais silenciosa, parecia estar esperando ansiosamente pela manifestação do plano divino. Noé, levantando suas mãos ao céu, começou a clamar em oração. Ó Senhor dos exércitos, revela-nos a tua vontade neste novo amanhecer. Fortaleces minha coragem em meio ao desconhecido, que possamos glorificar teu nome e transmitir a tua verdade. E naquele instante, como um eco de sua súplica, um som sutil começou a ressoar sobre as águas. Era a aprovação divina, uma resposta que reverberava com a certeza do propósito. O coração de Noé se encheu de um temor sagrado, pois sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Nas horas seguintes, o vento começou a mudar, trazendo consigo uma fragrância fresca que permeava o ar, reminiscente de flores que precedem a colheita. Sem, o filho mais velho, ao perceber a transformação, comentou: Pai, há algo de diferente no ar. Sinto como se a vida estivesse se movendo novamente ao nosso redor. Tua percepção é verdadeira, Sem, respondeu Noé. O Senhor está manifestando seu intento, e nós precisamos estar prontos para conferir com sua obra. Ele não apenas nos salvou, mas agora nos enviará como seus mensageiros. Ouvindo isso, uma inquietação percorreu a arca, e um sentimento de liberdade começou a se infiltrar no espírito de cada um ali. Noé instintivamente olhou para o horizonte, onde marcas de terra se tornavam mais visíveis. Na superfície da água, um reflexo de montanhas verdejantes se agitava como se aguardasse a bênção divina. Era como um novo Éden em nascimento, aguardando a aprovação de seu Criador. Então, numa das janelas da arca, uma pomba surgiu, pairando suavemente nas correntes de ar. Com um olhar fixo, todos observaram, enquanto a ave fazia um movimento rotativo e, de repente, desapareceu entre as nuvens. A expectativa era palpável. Noé tornou-se consciente de que aquele era um sinal, um prenúncio da reconciliação e da esperança. O próprio Deus, em sua sabedoria, havia preparado um tempo de restauração. Horas se passaram, e o sol começou a se inclinar, banhando tudo em um brilho dourado. Um novo espírito de adoração tomou conta da arca, enquanto Noé e sua família se preparavam. Diante deles, a terra prometida se aproximava, cheia de novas possibilidades, e ao mesmo tempo sombras de advertências pairavam. Que cada um de nós leve a luz da verdade, disse Noé. Estamos aqui não apenas para repovoar a terra, mas também para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele nos confiou essa missão, mas no fundo da alma de Noé, ele percebeu que essa missão não seria fácil. As figuras sombrias que vislumbrou em seu sonho ainda poderiam estar à espreita. E assim, enquanto uma nova manhã se aproximava, a pergunta residia em seus lábios. Como poderemos nos preparar para o que Deus está prestes a fazer? Que desafios virão agora para o novo povo eleito? Noé, olhando para o céu, recebeu uma resposta que se manifestou sutilmente em seu coração. Como foi nos dias de Noé,
assim também será no fim. Um mistério profundo se aprofundava em seu entendimento. A aliança não era apenas um pacto com a humanidade, mas uma preparação para a vinda de algo muito maior. Com essas revelações, Noé se questionava: que forma tomará o cumprimento da promessa do Senhor? E quando finalmente a porta da arca se abrirá, que seremos chamados a enfrentar? Ele sabia que o plano divino de Deus se desenrolava de uma maneira que estava além de sua compreensão. Assim, o grande mistério da redenção se começava a revelar e a espera da verdade se tornava ainda mais significativa. Enquanto a luz do novo dia se filtrava através das nuvens, Noé sentiu uma onda de reverência e temor pousar sobre seu coração. A arca, antes um abrigo do juízo, agora se tornava um símbolo de esperança e novos começos. Ele fez uma rápida oração interna, pedindo discernimento para compreender o que o Senhor havia preparado. O canto dos pássaros começou a emanar de seus lares recém-criados nas terras que se erguem acima das águas. Era um som que Noé não ouvia há muito tempo e que parecia sussurrar promessas de vida e renovação. Ele reuniu sua família e os conduziu a uma roda de adoração. Graças a Deus que nos protegeu, Noé declarou, a voz firme e cheia de fé: preparai vossos corações, porque a terra de Deus nos aguarda. Sem, seu filho mais velho, não pôde conter a empolgação. Quando podemos sair, pai? Lembrem-se das aves e toda a vida que nos espera. Precisamos ir para lá e cumprir o que o Senhor ordenou. Noé, então, olhou profundamente nos olhos de Sem, percebendo que o clamor por libertação ecoava não apenas em sua voz, mas em toda a criação. Espera e expectativa reverberavam entre eles. Mas antes de irmos, Noé exclamou, recordemos a advertência de Deus, que não é apenas um chamado para a vida, mas também um aviso para viver de acordo com seus caminhos. Compreendendo o peso de sua missão, ele sabia que a verdadeira responsabilidade se estendia além de sua própria família. O horizonte finalmente revelou-se em toda sua glória. Quando a arca finalmente repousou sobre as águas baixas, a porta deveria se abrir, mas um temor reverente ainda mantinha o coração de Noé em cautela. Ele se lembrava das palavras do Senhor: eis que estabelecerei minha aliança contigo. Gênesis 9:9. Uma nova era estava se aproximando, mas o que isso exigiria deles? O tempo passou e a tensão tornou-se palpável. A pomba não retornou, mas a esperança de suas famílias estava em alta. Em um momento de reflexão, Noé caminhou até a borda da arca, contemplando as águas que ainda abraçavam o vasto universo. Ali, uma visão se formou diante dele. As promessas de Deus emanando das profundezas do mar, refletindo um plano que envolveria gerações. Então, enquanto olhava para o céu, uma nuvem leve se formou como uma cortina graficamente esculpida. A presença do Senhor fez seu coração palpitar. Uma nova percepção inundou seu ser. Há um ciclo divino em execução. O Senhor não é um Deus de desordem. Ele traz à luz o que está oculto. Noé sabia que agora era o momento para a revelação. Ele voltava-se para sua família e, ao abrir a boca, uma sabedoria não esperada fluiu. A nova criação não é apenas referente a nós, mas à própria terra. Vamos dar a cada ser uma oportunidade de ver a glória do Senhor em nós. Ele vislumbrou uma união com a terra, um testemunho vivo que nutriria tudo o que Deus criou. Mas o que o Senhor estava preparando para eles era mais profundo do que uma nova vida na terra. As visões de uma promessa maior começaram a dançar em sua mente. A resposta que buscava não era apenas sobre repovoar. Era sobre reconstruir o legado divino que havia sido rompido. Com isso, enquanto a luz do sol deu lugar a sombras mais longas, a porta da arca permaneceu inalterada, e a expectativa de um novo amanhecer aumentou.
Quando o tempo finalmente chegasse e a luz da promessa irrompesse, que desafios e alegrias aguardavam os que estavam prontos para entrar? Qual seria o testemunho que dariam ao mundo? As perguntas ainda reverberavam no ar, mesmo enquanto as horas passavam. Dessa forma, as palavras ecoaram dentro dele. A vida e a morte estão diante de você. Escolha a vida para que viva. Deuteronômio 30:19. Assim, Noé contemplava a extensão da misericórdia de Deus. A porta da arca, ainda entreaberta, revelava não apenas um novo futuro, mas o chamado profundo que o Senhor colocaria em seu coração. Um plano soberano que, uma vez revelado, traria o espírito de unidade e renovação. E assim, o manto da incerteza pairava, mas eles descansavam na fiel promessa de que a nova aliança traria glórias e desafios. O que mais o Senhor tinha reservado para eles neste novo capítulo? As próximas horas guardavam segredos que, uma vez revelados, mudariam para sempre a face da criação. Enquanto as horas se arrastavam em meio à expectativa contida, a profunda reverência de Noé foi interrompida por um sussurro suave que pairava no ar. Era a voz do Senhor que ressoava em seu coração. Ele podia sentir o peso da responsabilidade de sua missão sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo uma renovada coragem começava a crescer dentro dele. Levanta-te, Noé, dizia o Senhor, pois a hora de novo começar está próxima. Lembra-te das promessas que fiz a ti e à tua linhagem. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Noé fechou os olhos e deixou que essas palavras penetrassem em seu espírito. Ele sentia que a terra não era apenas um campo vazio para ser povoado, mas um tabernáculo onde a presença de Deus poderia ser novamente exaltada. Ele olhou novamente para sua família, cuja fé ainda brilhava ardentemente. Deus está a ponto de nos revelar seu plano, e juntos devemos estar prontos para seguir seu caminho. Sem, com sua ânimo natural, aproximou-se do pai. O que devemos fazer agora, pai? O Senhor já nos entregou a arca e nos poupou do juízo. O que ainda precisa acontecer? Esperar não é apenas um ato de paciência, respondeu Noé, sua voz profunda e carregada de gravidade. É um ato de obediência. Deveis entender que a nossa espera não é em vão, mas tem um propósito divino. O que está por vir não é apenas para nós, mas para toda a criação. Ele olhou fixamente para a porta da arca, que permanecia entreaberta, um portal para o desconhecido. De repente, um vento suave começou a soprar, trazendo consigo o perfume fresco da vida recém-renovada. Era como se a própria terra estivesse se preparando para se revelar. Noé e sua família se reuniram em um círculo de oração, buscando sabedoria e discernimento para os próximos passos. Eles clamaram ao Senhor, pedindo orientação e proteção enquanto aguardavam o cumprimento da promessa. O Senhor nos disse que seríamos bênçãos para as nações, e a terra se regozijaria em nós. Noé lembrou a sua família com uma esperança crescente em seu coração. Ele nos trouxe até aqui para restaurar, e essa restauração começará conosco. Enquanto oravam, uma chama parecia surgir do fundo de seu ser, uma confirmação de que algo novo estava prestes a ser revelado. A porta da arca limpidamente emitia uma luz dourada, como se estivesse esperando para ser aberta. Noé sentiu uma fortaleza dentro dele, e reunindo coragem, ele fez um gesto em direção à porta. É hora de entrar nesta nova aliança, ele declarou. Devemos agir conforme o que o Senhor nos revelou. É por isso que estamos aqui. Nesse instante, uma nuvem escura se formou no céu, e relâmpagos começaram a brilhar à distância. A criação parecia estar à beira de um despertar, mas a inquietude do ambiente refletia a luta interna que pairava sobre o humano. A tensão se intensificou. E Noé olhou para os céus, perguntando-se se poderiam aguardar ainda mais. Mas então ele ouviu uma voz clara e distinta do alto.
Não temais, pois sou eu, Criador do céu e da terra, que estou aqui. A nova aliança que prometi se cumprirá em vós de maneiras que ainda não imaginastes. Prepara-te, porque o que está para vir transformará não apenas vós, mas toda a criação. As palavras ecoaram em sua mente. E Noé percebeu que além da mera habitação na nova terra, havia um chamado para um vínculo mais profundo entre toda a humanidade e a criação. Haveria um propósito a ser cumprido, uma promessa de redenção que se estendia por gerações. Ele olhou nos olhos de sua família e viu a mesma determinação refletida em seus rostos. Mas enquanto estavam prontos para agir, um último mistério pairava no ar. Quais seriam os sacrifícios exigidos? O que o Senhor verdadeiramente queria deles nesta nova era? As questões permaneciam por respostas, e Noé sabia que o caminho à frente talvez não fosse fácil. Com a luz do amanhecer finalmente começando a brilhar sobre as águas tranquilas, a promessa divina pairava sobre eles. Enquanto a expectativa se misturava à reverência, um novo verso se alojou em sua mente. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. A porta da arca estava prestes a se abrir. O Senhor estava prestes a revelar o próximo capítulo de seu plano soberano. E Noé sabia que a história da criação estava prestes a ser escrita mais uma vez. E assim, com a luz do novo dia banhando a arca em um brilho dourado, Noé tomou um profundo fôlego e anunciou à sua família: Estai preparados. O Senhor está prestes a nos mostrar a profundidade de suas promessas e devemos estar prontos para obedecer a cada palavra que vier de sua boca. A atmosfera ao redor deles carregava um peso de expectativa. Enquanto o vento sussurrava entre as árvores e o som das águas suaves continuava a ressoar, Noé sentiu que a criação ao seu redor parecia vibrar em sintonia com a revelação que estava por vir. Olhando para os rostos de sua esposa, seus filhos e as esposas deles, viu ali a sujeição e a determinação, mas também a preocupação que se escondia sob a superfície. Temos vivido em isolamento, mas a nossa responsabilidade é maior do que nós mesmos. Estamos prestes a entrar em um novo capítulo da história da humanidade, disse Noé, sua voz forte ecoando contra as paredes da arca. Deus nos uniu não apenas para a nossa salvação, mas para que sejamos instrumentos de sua vontade. Ele espera que sejamos luz para as nações. Sem, como o mais jovem, ergueu uma das mãos. Pai, e se o Senhor nos pedir algo que não compreendamos, como saberemos que é Ele quem fala? O discernimento vem da oração e da obediência. Noé respondeu com som de esperança. Precisamos buscar a face do Senhor neste momento crucial. Devemos estar prontos a ouvir e a agir, recolhendo o que Ele nos ensina a cada dia. Neste instante, um relâmpago cortou o céu e fez ecoar um som profundo como um chamado. Noé olhou para o céu temporalmente escurecido, lembrando-se dos dias de julgamento que ainda ecoavam em sua memória, mas agora vislumbrando uma perspectiva renovada. A criação anseia pela liberdade, repetiu ele, lembrando-se das palavras do Senhor. A família de Noé se uniu em oração mais uma vez, clamando fervorosamente ao Senhor. As suas vozes se entrelaçaram em um poderoso clamor, buscando consolo e orientação sob a imensidão dos céus. Ouvindo o fervor em suas orações, um profundo respeito permeou o coração de Noé. Ele já não era apenas o arquétipo do homem justo, mas o líder chamado para um propósito divino. Depois de um tempo, quando o eco das orações diminuiu e a serenidade tomou conta, uma visão se formou diante de Noé. Ele esperava ouvir a voz do Senhor novamente, mas desta vez, as palavras o atingiram de uma maneira diferente. Um brilho emanou de dentro da arca, tornando-se cada vez mais intenso. Ele olhou para a porta, que agora claudicava em direção ao desconhecido. E então a luz se intensificou, moldando-se em formas que representavam toda a criação. Animais de todos os tipos,
a vida que deveria ser preservada e a beleza do que Deus criara. A visão trazia consigo a sensação de urgência. Noé se lembrou de Gênesis 1:31. E viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. A criação estava novamente prestes a ser restaurada, mas primeiro a ordem de Deus precisava ser cumprida. Eis que a chave da criação está aqui, ele disse, com a voz firme. Deus nos uniu para trazermos não apenas os animais, mas também a essência da vida, a bênção da restauração. A porta da arca, ainda entreaberta, pareceu vibrar com a expectativa do encontro transformador que estava por vir. A presença de Deus pairava sobre eles, enunciando que um plano maior estava em execução. Um plano que transcenderia a mera construção daquela arca. O Espírito Santo se movia naquilo que estava por vir. Mas havia um sentimento de que, mesmo entre bênçãos, haveria também sacrifícios e desafios à frente. Assim, Noé olhou novamente para sua família, cada um embebido em emoções complexas, e com fervor renovado disse: Preparem-se, pois o Senhor está prestes a revelar o que significa para nós ser a sua aliança. Mas lembrem-se, o que virá não é apenas para a nossa salvação, mas para o bem de toda a criação. Ouvindo isso, uma onda de esperança e fervor subiu entre eles. E enquanto a luz da aliança começava a brilhar ainda mais intensamente, o som de uma trombeta celeste ecoou da arca. Bendito seja o Senhor, pois algo grandioso se prepara, e assim como em tempos antigos, sua palavra nunca falhará, Noé concluiu, com um fervor que ecoou em seus corações. E na penumbra da arca, a expectativa aumentava, pois a criação aguardava ansiosamente a revelação de um novo começo, e o próximo passo da história divina estava prestes a ser decretado. Estava claro que a promessa de Deus estava apenas começando a se desdobrar em um mistério ainda maior. Como poderia ele saber que isso também traria à tona clamorosa redenção? E assim, o próximo ato estava prestes a começar. E então, como num sopro divino, a atmosfera dentro da arca mudou. O ar ficou denso com a presença do Senhor. E Noé, agora mais consciente do peso de sua missão, sentiu uma reverência palpável. Um manto de silêncio envolveu a família, enquanto cada um deles parecia sintonizar-se com a voz que ecoava suavemente em seus corações. Escutai! Bradou Noé, sentindo a urgência das palavras que ardia em sua alma. O Senhor está nos convocando não apenas a entrar na arca, mas a nos tornarmos parte vital de sua narrativa redentora. Ele nos chamou pelo nome e nos confiou um propósito incomensurável. Imediatamente, como se o universo estivesse respondendo ao chamado, uma luz ofuscante irrompeu pela porta da arca, projetando sombras titilantes sobre as paredes robustas de madeira. Os rostos de sua esposa, Naamá, e de seus filhos, Sem, Cam e Jafé, eram iluminados com um brilho peculiar, refletindo tanto temor quanto esperança. Vinde a mim! Uma voz ecoou, forte e suave ao mesmo tempo, ressoando como um rio tranquilo que deságua em um vasto mar. A visão se intensificou, mostrando criaturas de todas as formas e tamanhos, cada uma delas representando as promessas vivas da criação, esperando para serem resgatadas. Noé lembrou-se das palavras do Senhor em Gênesis 9, 12 e 13. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para gerações perpétuas. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. A revelação de que cada criatura e cada espírito vivo era parte desse plano lhe trouxe paz. Estamos prontos, Senhor, clamou ele, seus olhos ardendo com a determinação que vinha de seu chamado divino. Usai-nos para que possamos ser instrumentos de sua mensagem de esperança. A luz tornava-se cada vez mais intensa, até que uma sombra se materializou. Era uma figura resplandecente que pairava sobre eles.
Era um anjo, imponente em sua beleza, e sua presença encheu o espaço com um tipo de energia que já haviam sentido, mas nunca visto em tal magnitude. Preparai-vos, disse o anjo, sua voz como um eco de trovoada. A mensagem que vós estáis prestes a carregar será para toda a criação. Será um testemunho da fidelidade de Deus, que não abandonará a terra, mesmo diante de sua justa indignação. Aventureiros e cuidadosos, vós sereis os guardiões desta aliança, e por meio de vós se abrirá uma nova era. Noé se sentiu pequeno diante daquela grandeza, enquanto seus filhos e esposas olhavam maravilhados. Eles agora entendiam que a sua missão transcendia a preservação das espécies. Era também sobre a salvação da criação e a oferta de um novo começo. Escutai o que o Senhor diz. Eu não desapontarei o que prometi, e por onde passardes, minha presença irá convosco. Continuou o mensageiro, agora parecendo mais próximo. A vossa passagem não será apenas um novo começo, mas o testemunho que levará à nova aliança. Naquela hora, uma certeza formou-se nos corações de todos. O peso da responsabilidade era evidente, mas assim como Noé, eles encontraram força na promessa divina. Nós iremos, disseram em uníssono, seus corações ardendo em compromisso e fé. E então, como se o próprio céu estivesse celebrando sua resposta, um luar auspicioso começou a brilhar a partir do topo da arca. Era como se cada estrela no céu estivesse aplaudindo a resposta da humanidade a Deus. Mas no fundo, uma forte sensação de que desafios à frente ainda aguardavam começou a se formar. A aliança estava prestes a gerar frutos, mas haveria escolhas difíceis a serem feitas. Deus os havia escolhido, mas cada um deles teria que decidir como responder àquele chamado sublime. E assim, enquanto a luz e o som da adoração se elevavam, uma nova onda de expectativa se espalhou por toda a criação. O Senhor estava fazendo novas todas as coisas, e um mistério profundo estava prestes a ser revelado. Qual seria o preço para que essa nova aliança se tornasse realidade? E que desafios aguardarão aqueles que foram escolhidos para guardá-la? As respostas ainda estavam encobertas no futuro, mas uma coisa era certa. O mundo nunca mais seria o mesmo após a promessa de Deus se desdobrar plenamente. O caminho estava sendo preparado, e um novo amanhecer estava prestes a surgir. Enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a filtrar-se através da arca, um sentimento profundo de expectativa permeava o ar. A luz parecia instigar uma transformação, não apenas na criação, mas também nos corações de Noé e sua família. Eles se reuniram em um círculo, imbuídos de uma nova determinação, prontos para abraçar o que Deus lhes reservava. Precisamos estar atentos à voz do Senhor, Noé disse, sua voz sólida como uma rocha. Nesta nova aliança, a responsabilidade não é apenas nossa, mas de todas as gerações que virão. Somos agora o elo entre o céu e a terra. Com essas palavras, um calor começou a pulsar em seus corações, e a arca que os protegera da desolação agora tornava-se um símbolo de esperança e novos começos. Noé lembrou-se da promessa divina que ecoava em sua mente: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O eco das promessas de Deus não era apenas um conforto, mas um chamado à ação. Sem, sempre ávido por aventura e conhecimento, destacou: Pai, sabemos que a criação anseia por liberdade. O que o Senhor espera de nós para que possamos testemunhar essa liberdade? O olhar de Noé se iluminou, refletindo o compromisso que havia assumido com Deus. Nós somos chamados a cultivar a terra e a cada ser vivo. Não apenas a sabedoria, mas a graça e a misericórdia serão nossas ferramentas. O que Deus quer de nós é que sejamos seus embaixadores de amor e justiça. Ele fez uma rápida oração, pedindo discernimento para orientar suas próximas ações. Naamá,
a esposa de Noé, que sempre fora um alicerce de suporte e amor, também se manifestou. Amado, devemos nos lembrar de que tudo isso requer humildade. Se a criação foi devastada por causa da maldade humana, então precisamos ensinar a todos o respeito pela vida que Deus nos deu. As palavras de Naamã reverberaram nas mentes de todos. Compreender a correlação entre promoção da vida e cuidado pela criação era de suma importância. Noé assentiu, sabendo que a sabedoria de sua esposa refletia o coração do Senhor. Cam, que frequentemente observava a vida dentro da arca e estudava a dinâmica dos animais, observou: talvez a terra precisará ser ensinada novamente, e nós seremos aqueles que mostrarão como Deus restaurará o que anteriormente foi perdido. Ao longo do tempo, Noé e sua família deixaram que esses comentários místicos ressoassem em seus corações. Eles entenderam que suas responsabilidades eram vastas e que a adoração e as ações deveriam andar de mãos dadas. Quando a luz do dia se consolidou, Noé decidiu que era hora de preparar-se para o que viria a seguir. "Vinde, minha família", exclamou ele. "É chegada a hora de abrir a porta. Precisamos estar prontos não apenas para o novo mundo, mas para cada decisão que este novo dia exigirá de nós." Sentindo o peso de sua missão, Noé caminhou em direção à porta da arca e seus filhos e esposa o seguiram, seus corações pulsando em uníssono. Noé ergueu a mão, como se para abençoar o futuro, e abriu lentamente a porta. O ar fresco invadiu a arca e uma sensação profunda de renovação varreu seus espíritos. Era uma mistura de temor e alegria, expectativa e reverência. O mundo que se estendia diante deles estava repleto de possibilidades, mas também lembrava a seriedade de seu chamado. Enquanto Noé olhava com os olhos arregalados para o horizonte, um brilho radiante apareceu no céu. Um arco-íris luminoso se formou, cruzando a terra como um sinal glorioso da aliança que Deus havia prometido. Seu coração se alegrou, pois ali estava a própria confirmação das promessas que o Senhor fizera a ele. "Nunca mais destruirei a terra por meio das águas", murmurou Noé, reverente. Mas à medida que a maravilha do arco-íris emanava em seu espírito, Noé também percebeu que uma nova responsabilidade o aguardava. Isso não era apenas um sinal de proteção, mas também um lembrete da necessidade de cuidar da criação e de se relacionar com cada criatura como parte essencial do plano de Deus. Que possamos ser sempre conscientes dessas verdades e jamais esqueceremos o que vimos, disse Noé, voltando-se para sua família. O caminho será desafiador, mas nosso compromisso deve ser inabalável. Assim, eles se uniram novamente em oração, rendendo suas vidas a Deus, comprometendo-se a serem os guardiões da nova aliança. O que ainda estava por vir, eles não podiam imaginar. Que desafios aguardavam? A criação, libertada da corrupção, poderia se unir em glorificação a Deus, mas como? As perguntas dançavam em seus espíritos, tanto quanto as promessas que Deus fizera. Não havia dúvida de que eles estavam em uma missão sagrada, um capítulo de redenção na história da humanidade que iria além da própria arca. Com o arco-íris brilhando intensamente, um novo mistério começou a se revelar. Cada dia seria uma nova oportunidade de escolher a vida e a verdade do Criador. A arca representava não apenas a salvação, mas uma nova história de amor e esperança. E assim, um novo chamado começou a ecoar no coração de Noé e de sua família, enquanto a porta da arca se abria para um mundo repleto de possibilidades. O que viria a seguir seria uma caminhada na busca pela verdade de Deus, e o que estava por vir prometia transformar não apenas suas vidas, mas também os destinos de muitos outros.
As respostas profundas que esperavam pela criação ressoavam no horizonte. A história da aliança estava prestes a se manifestar. E qual seria o legado deles dentro do grande plano divino? A nova estação de esperança despontava no horizonte, e o segredo do plano soberano de Deus ainda aguardava revelações surpreendentes.